Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de saudar o senador Paim, por sua trajetória histórica, pelo seu trabalho, pelo seu compromisso com a pauta trabalhista. Dizer que, senador, em nome do Ministério Público, posso confirmar que estamos do mesmo lado. Estamos do lado da defesa intransigente dos direitos sociais, do não retrocesso social e da garantia de uma condição melhor para o trabalhador. Gostaria de saudar também os representantes das centrais, das entidades sindicais que dividem esta mesa, saudar o representante dos magistrados, doutor Guilherme, e saudar o vice-presidente da minha entidade sindical, porque, quer queira, quer não, os procuradores também têm seu sindicato, sua associação que os representa em questões corporativas, se assim possa ser dito. A respeito do custeio sindical, das formas de financiamento, eu tenho aqui rápidos 6 pontos. Me comprometo a ficar no tempo fixado, mas destaco que são pontos muito importantes para a atuação da CONALES, para a atuação da Coordenadoria Nacional da Liberdade Sindical. Porque o Ministério Público, dentre as suas bandeiras, tem a promoção da liberdade sindical como uma das mais importantes. Ou seja, naquela linha, na construção do sistema de direitos humanos que ocorre após o término da Segunda Guerra, a liberdade sindical se destaca como uma bandeira, como uma estratégia, como uma ferramenta importantíssima de emancipação. E o MPT, como não poderia deixar de ser, tem muito apreço por esse direito, por esse tema, tanto que conta com uma coordenadoria especializada voltada a esta missão. E fazendo um link rápido em relação à reforma trabalhista, eu quero aqui denunciar uma certa patologia que eu tenho visto na academia, no campo jurídico, e eventualmente até no campo sindical, o que torna a questão um pouco contraditória, de que a reforma trabalhista é prejudicial, é precarizante em relação aos trabalhadores, mas, contudo, em relação às entidades sindicais, ela teria algo de positivo. Ora, a CONALES parte do pressuposto de que as entidades sindicais também são vítimas da reforma trabalhista. Não consegue se extrair da Lei 13.467 algo de emancipador em relação aos sindicatos, pelo menos aos sindicatos profissionais. E essa é uma questão de absoluta importância, porque não é tão somente a questão do custeio, é principalmente o protagonismo que se atribui às entidades sindicais quando do processo de negociação coletiva em bases não muito amistosas, não muito favoráveis aos trabalhadores. Então, repito, é bom que fique claro que, sim, os trabalhadores são vítimas da reforma trabalhista, mas as entidades sindicais também o são. Com relação ao custeio, especificamente, até buscando dar uma certa uniformização na atuação do MPT, a CONALES, a Coordenadoria Nacional da Promoção da Liberdade Sindical, editou uma nota técnica, um documento curto, não muito longo, que buscou definir certas diretrizes referentes à contribuição sindical. E esse documento, por certo, ele é anterior ao controle concentrado feito pelo Supremo na última semana. Enfim, a nota técnica tem 3 tópicos, mas basicamente eu destaco
a análise da inconstitucionalidade, que, para bem ou para mal, restou superada a partir da análise feita pelo Supremo, mas tem um outro tópico que me parece absolutamente importante, que também repercute na contribuição assistencial, a qual eu vou falar daqui a pouco, que é o conceito de autorização prévia e expressa. A nota técnica elaborada pela CONALES se preocupa em construir um conceito de autorização prévia e expressa, que consta da reforma trabalhista em 6 tópicos específicos. O que é autorização prévia e expressa? Há uma narrativa muito forte de que ela seria individual. Entretanto, não é essa a construção que se extrai da nota técnica. A nota técnica parte do pressuposto de que, quando o legislador diz autorização prévia e expressa, ele quis dizer, me desculpe, senador, autorização assemblear. Por quê? Porque todo e qualquer ato coletivo praticado a partir com o protagonismo da entidade sindical se extrai legitimamente a partir da Assembleia. Piso da categoria, cesta básica, banco de horas, contrato intermitente. É a autorização da Assembleia. Ou alguém aqui pode, eventualmente, levantar a tese de que o banco de horas depende de uma autorização individual por parte do trabalhador. Não se constrói essa tese. Nesse caso, a Assembleia é legítima. Agora, por que tão somente com relação ao custeio vai se pensar e dizer, não, essa cláusula aqui, e tão somente essa cláusula da convenção coletiva, a autorização tem que ser individual? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, e esse é o motivo pelo qual a nota técnica entende que a autorização prévia e expressa é aquela extraída da Assembleia convocada pela entidade sindical, em relação a todas as cláusulas contidas na Convenção. E tem uma outra questão também, um outro fundamento utilizado na nota técnica para tratar desse critério de autorização. Qual o fundamento? A preocupação muito grande do MPT no que tange aos atos antissindicais. Inclusive, senador, em relação ao Estatuto do Trabalho, o Ministério Público mandou artigos específicos tendo por finalidade tipificar, classificar atos antissindicais. Essa é uma preocupação muito grande do MPT. Esse é um compromisso do Estado brasileiro ao ratificar a Convenção 98 da OIT, que é tutelar o trabalhador em face da prática de atos antissindicais. E você adotar a tese da autorização individual, consequentemente, você está incentivando a prática de atos antissindicais. Ora, achar que o trabalhador vai ter a condição de, perante o empregador, noticiar o seu interesse de custear a entidade sindical que o representa, é, no mínimo, muita ingenuidade, para não dizer cinismo. Sim, esse trabalhador será vítima de atos antissindicais. E para que não seja vítima, é que se defende que a autorização tem que ser extraída na Assembleia. Bom, superada a questão da contribuição sindical, a partir do controle concentrado de constitucionalidade feito pelo Supremo, dizendo que não, ela é facultativa, resta analisar o que ainda sustenta a organização sindical no Brasil, qual seja um conceito anacrônico de categoria, o efeito erga omnes da negociação coletiva e a unicidade que está prevista no texto constitucional. Ora, a partir do instante em que cai a contribuição sindical compulsória, necessariamente precisamos rediscutir o conceito de categoria. Necessariamente precisamos rediscutir o efeito erga omnes da convenção coletiva. A questão da unicidade, confesso, está no texto constitucional, então, eventualmente, essa é uma atuação que recai sobre o Congresso Nacional.
Mas o conceito de categoria, que é um conceito anacrônico, e por que anacrônico? Porque se vincula à atividade econômica desenvolvida pelo empregador. Ora, num contexto pós-reforma de terceirização ampla da atividade fim, como é que você pode vincular o conceito de categoria à atividade econômica desenvolvida pelo empregador? Categorias históricas como metalúrgicos, bancários, correm o risco de virar pó. Não vamos ter mais bancário, porque a partir do instante em que o banco terceiriza, a categoria que vai representar o bancário será da empresa prestadora, o que é um absurdo. Daí a importância de se reconstruir o conceito anacrônico de categoria. Da mesma forma, as entidades sindicais têm que discutir a questão dos efeitos da extensão da negociação coletiva. Quando o artigo 611 da CLT classifica a convenção coletiva, conceitua como ato normativo, ele o fez numa perspectiva de um financiamento imposto, atribuído a toda a categoria, coisa que eventualmente não temos a partir de então. E como é que se constrói essa narrativa? Rapidamente. Eu quero aqui noticiar uma experiência iniciada no estado do Paraná, esse ano, em que pese capitaneada pelo Ministério Público do Trabalho, é atribuída às entidades sindicais do Estado do Paraná, que é o Fórum Estadual da Liberdade Sindical. O Fórum Estadual da Liberdade Sindical, formado no Paraná, tem como finalidade a construção de uma narrativa voltada à efetivação da liberdade sindical. E essa experiência, confesso, tem sido fantástica. Por quê? Repito, em que pese o Ministério Público tenha iniciado essa iniciativa, a coordenação, a execução do fórum recai sobre as entidades sindicais. E noticio aqui, todas as centrais sindicais reconhecidas participam do fórum, em que pese as suas diferenças históricas. E todas elas constroem mês a mês uma narrativa fundada na negociação coletiva, no combate aos atos antissindicais e no custeio das entidades sindicais, por que não? E quando eu falo em reconstrução, é do conceito de categoria. Quando eu falo em discussão do efeito erga omnes, eu estou destacando aqui o papel do fórum, cujos atores, repito, as entidades sindicais, têm plena legitimidade para construir a sua narrativa de emancipação em prol da efetivação do princípio da liberdade sindical, funcionando o Ministério Público do Trabalho como uma caixa de ressonância dos anseios das entidades sindicais. Por fim, eu sei que o meu tempo está chegando. Eu gostaria de, em nome do Ministério Público, em nome da CONALES, fazer uma menção à fonte de custeio, contribuição assistencial. Ainda quando da edição da nota técnica, que versava exclusivamente sobre a contribuição sindical, o MPT, a CONALES, já reconhecia que a contribuição sindical não era a nossa forma de custeio preferida. Sabemos da sua dificuldade histórica, mas entendíamos que naquele instante, pela conjuntura do risco de aniquilamento de muitas entidades sindicais, a defesa da contribuição sindical era algo necessário. Enfim, superada a compulsoriedade, resta ao MPT, repito, na promoção da liberdade sindical, discutir fontes de custeio. Porque quer queira, quer não, alguém vai financiar as entidades sindicais. E o MPT entende que esse financiamento deve ser feito pelos trabalhadores. Porque eles são os representados e, portanto, têm o dever de custear essa atuação. E daí a importância da contribuição assistencial. Fonte de custeio legítima que se extrai da negociação coletiva. E aqui, rapidamente, faço uma menção ao texto do Estatuto, quando
ao noticiar a possibilidade da contribuição assistencial em assembleia, não define o seu conteúdo. E acho que o Estatuto andou bem. Por quê? Porque garante a autonomia das entidades sindicais em definir a sua fonte de custeio. O Estatuto não diz quanto tem que ser, a forma, o prazo, e eu acho que faz corretamente. Porque o custeio das entidades sindicais tem que ser definido pelos próprios trabalhadores em assembleia. E é importante aqui fazer uma diferenciação que se perde, porque muito se fala da liberdade sindical negativa assegurada na Constituição Federal, que é o direito do trabalhador optar por não se filiar, ok. Só que você não pode confundir liberdade sindical negativa com o custeio da negociação que se estende a todo um grupo, a toda uma categoria. O que isso quer dizer? O trabalhador tem o direito constitucional de não se filiar. É uma escolha dele. É uma opção do legislador constituinte que nós temos que respeitar. E, de certa forma, é reconhecido pela OIT através da Convenção 87. Agora, outra coisa completamente diferente é ele ser cotizado do processo de negociação que a ele se estende. E daí a importância da contribuição assistencial, instrumento legítimo de custeio que vai atingir, tão somente por certo, aqueles que forem beneficiados pela convenção coletiva. Obrigado. Tudo bem, tudo bem.